Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e estou aqui novamente com meu amigo, pastor Antônio Cirilo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez nesse canal abençoado, prazer estar aqui com você. Já quero te pedir para ficar até o final nesse vídeo, porque no final nós vamos entregar aqui chaves poderosas para você aplicar na sua vida diária. Amém, amém. Vai ser uma bênção, irmãos, o vídeo de hoje. Talvez você não conheça o Cirilo, mas você já deve ter cantado uma música dele. Canta um pedacinho aí, Cirilo. Canta aí para nós. Você sabe que o pastor Antônio Júnior também é ministro de louvor, né? Amém. Vamos cantar junto então, ó. Poderoso Deus, poderoso Deus. É isso aí. Glória a Deus. Agora todo Acho que eu já ouvi umas 1000 vezes esse louvor e não canso, cara. Então foi uma bênção. Cirilo é um grande homem de Deus e, apesar de ser pequeno na estatura, que nem eu, ele tem um trabalho maravilhoso, irmãos, aqui no YouTube também. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário do canal dele. O Cirilo recebeu um dom mesmo, sabe, pro louvor, mas também no ensino da palavra. Coisas que aconteceu várias vezes de eu não entender, e aí você trouxe um ensinamento que eu pensei, gente, por que eu nunca pensei por esse ângulo? Deve ser um dom mesmo que Deus deu para ele, de trazer ensinamentos fáceis da Bíblia, né? E aí nós fizemos um vídeo sobre jejum e muita gente, assim, ficou impactada, porque nunca tinha ouvido falar do jejum por aquele ângulo. Oi? Mais de 2 milhões de pessoas já viram. Mais de 2,5 milhões até o momento. Uau. E aí muitas pessoas pediram para a gente falar sobre assuntos espirituais, porque muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas, e esse pode ser também uma arma que o inimigo vai usar para enganar as pessoas, para levar para o caminho errado. E aí nós decidimos falar aqui hoje sobre anjos, que é algo que mexe muito com a curiosidade, né, do ser humano, e muitos têm histórias para contar. Talvez você tenha a sua, deixa aqui nos comentários alguma experiência que talvez você tenha tido com anjo. E nós vamos começar falando aqui, tirando dúvidas de vocês. E uma delas, Cirilo, é que a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para servir aqueles que vão herdar a salvação. E aí fica o conselho aí para você refletir: será que eu vou herdar a salvação? E a Bíblia diz que a salvação é por meio de Jesus, por meio da graça, não é pelo nosso mérito, pelo nosso esforço. Cristo consumou a obra lá na cruz e agora você a recebe pela fé e começa a andar com Jesus. E a Bíblia diz que nós vamos então ser servidos por anjos, mas me explica uma coisa então, Cirilo. Muitas pessoas têm relatos de livramentos, mesmo quem não tem o Espírito Santo, não nasceu de novo, não conhece Jesus, já recebeu tantos livramentos. Por que será? Olha, lá no Salmo está escrito que os anjos, eles acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Livramento. Mas em Hebreus capítulo 1, 14, diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores para servirem os que vão herdar a salvação. Uma coisa é um livramento, outra coisa é ser servido por anjos, né? Então, uma pessoa que ela não vai herdar a salvação, que ela não ainda, né, não aceitou a Jesus, isso depende só de você que está nos assistindo. Caso você não tenha tomado essa decisão, tome a decisão de aceitar o que Cristo fez na cruz por você, aceitar a ser batizado em seu nome, batizado no Espírito Santo. Aí, além de receber livramento de Deus por parte dos anjos, você também vai receber o serviço de Deus através dos anjos na sua vida. Amém, glória a Deus. Deu para entender, né? Tem a diferença do livramento. O anjo pode livrar, né, qualquer pessoa, inclusive muitas pessoas. Não qualquer pessoa que tenha temor de Deus. Que tenha o temor de Deus. Exato. Sim, mas e a pessoa, por exemplo, que ainda não entregou a vida para Jesus e não conhece a Deus, mas teve um livramento? Aí eu acredito que a graça de Deus é a misericórdia. A graça, né, de Deus, ela alcança todo. Quer dizer, a pessoa não entregou. Bons e maus, né? Exato. Deus não faz distinção. Porque a pessoa, às vezes, não entregou a vida para Jesus porque tem algum problema religioso, algum entendimento errado, mas no coração dela ela teme a Deus. O temor de Deus atrai o livramento dos anjos. Mas quando você se torna filho e filha de Deus, além do livramento, vai somar ao livramento o serviço dos anjos. Glória a Deus. Olha que benção, irmãos. Então, é um privilégio, né? E outra coisa muito importante, Cirilo, é que, vamos supor, o anjo veio e nos serviu.
E tem pessoas que relatam que viram anjos. Inclusive na Bíblia está cheio de exemplos, né, de pessoas que viram esses anjos. E aí fica a pergunta, né, será que podemos conversar com os anjos? Podemos puxar um papo, né? Pô, aproveita que você está aqui, vamos ter uma conversa, que nem os anjos foram lá, tomaram um cafezinho com Abraão. E como seria isso? Seria parte de nós ou é o que geralmente acontece? O anjo vem e entrega uma mensagem? Olha, vamos assim, nós temos o caso de Abraão, que Abraão fez perguntas, os anjos deram resposta, né? Então a gente vê que houve um diálogo de Abraão com os anjos. Mas a Bíblia nos diz no Salmo 91, pastor Antônio Júnior, inclusive, gente, fica até o final, que no final nós vamos entregar aquelas chaves de simplicidade da palavra para você usar no seu dia a dia. Que a pergunta aqui, que não quer calar, é: será que essa pessoa que está nos assistindo, ela pode também ter essa experiência que nós estamos falando? Olha, né? Ou talvez até já tenha tido a experiência, mas ela achou que foi um acaso, né? Ela achou que foi algo que aconteceu por acaso e não foi. Então é importante você ficar até o final do vídeo e ir também colocando nos comentários, como o pastor Antônio Júnior já falou, colocando as suas experiências, o que aconteceu com você, né? Visões que você tenha tido, sonhos de livramento de acidente. Tem pessoas, tem acidente que a gente passa na estrada, a gente vê que não haveria ali nenhuma possibilidade de salvação. E a pessoa, ela é livre daquele acidente, ela não morre. Por quê? A mão de Deus, algum temor de Deus, porque Deus não é religioso. Deus não é católico, não é evangélico, Ele não é espírita, Deus não é testemunho de Jeová, Deus é Deus. E se a pessoa ela tem o temor por Ele, Ele livra. Agora, o fato de receber um livramento não quer dizer que vai viver para sempre com Deus. Para viver para sempre com Deus, tem que aceitar Jesus, tem que ser batizado no nome dele. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então eu quero te pedir, fica até o final para receber essas chaves simples, que a gente já vai dando aqui ao longo do vídeo, mas no final vai ser aquela bomba, né? Vamos jogar aquela bomba assim que vai mudar o seu entendimento. Então fica até o final. Pode falar. Sim, Salmo 91, 11. Pois Ele, o Deus, dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Essa ordem não vem de nós, porque a gente falou, podemos falar com os anjos? Nós podemos sim, como Abraão falou, né? Mas nós podemos dar ordem aos anjos? Não. É Deus quem dá ordem aos anjos. Né? A gente fala, Deus, envia os teus anjos lá no hospital, onde está a pessoa acamada e tal. Isso é uma oração. Você fala diretamente a Deus. Exato. Assim como você ora e fala, Deus, em nome de Jesus. Então, você sempre vai a Deus, porque isso é muito importante, porque hoje nós vivemos uma época em que as pessoas, elas acreditam em tudo, né? E buscam muitas coisas alternativas. O ser humano, ele já tem dentro do seu coração esse anseio por algo maior. E muitos acabam até idolatrando anjos. Tem pessoas que gastam muito tempo aqui no YouTube pesquisando sobre anjos, o que eles fazem, como ter contato com eles. Tem até orações que você faz para que o anjo venha ali no seu quarto. E então nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, porque a Bíblia diz que até Satanás, ele se disfarça em anjo de luz. Exatamente. Ele pode vir com uma carinha boa, você pensa que está falando com o anjo de Deus, não está nada. Então, uma das maneiras de você saber se tal anjo é enviado por Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos provar o Espírito, não podemos aceitar qualquer coisa. Uma das maneiras é você saber se o que ele te disser ou o que ele te direcionar a fazer, se aquilo está baseado na palavra. Porque tem pessoas que já receberam revelações de anjos e criaram outro evangelho, para você ter noção. Então é um perigo, sabe? Não fique idolatrando anjos, não queira ter um contato da sua parte, é algo que você não tem que ficar buscando. O próprio Deus, ele vai colocar na sua vida. Inclusive, a Bíblia diz que se um anjo, né, disser para você pregar um evangelho que não é o evangelho de Cristo, considera aquilo como amaldiçoado, não veio de Deus, né? Exatamente. O apóstolo Paulo, né, falando ali aos Efésios, aos Gálatas, na verdade, se vier até mesmo um anjo pregar um outro evangelho, né, além deste que Cristo morreu por você e tal, seja anátema, seja maldito. Então, nós precisamos provar os espíritos. A palavra de Deus fala especificamente essa frase.
Existem espíritos que são de Deus, nós precisamos provar os espíritos, né? E o anjo de Deus, ele jamais vai te direcionar para fora da palavra de Deus. Aqui, respondendo ainda aquela pergunta, Hebreus 1,14 diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, são servos, são mensageiros. A palavra anjo, no original, significa mensageiro. Ou seja, ele vem trazer uma mensagem. Nós não adoramos o mensageiro, nós adoramos o dono da mensagem. E, por exemplo, nós não adoramos pregadores, nós nos respeitamos, mas nós adoramos o Deus que ungiu o pastor Antônio Júnior, porque ele é um carteiro, né? Ele é o carteiro, vem trazer a mensagem ela vem de alguém. Essa pessoa que é digna do nosso louvor, digna da nossa adoração. Amém. E uma vez, Cirilo, agora nós vamos falar de um assunto importante. Uma vez um moço chegou para mim e ele disse: pastor, teve um momento da minha vida que eu estava muito desviado, muito afastado. E aí eu me envolvi com maconha e comecei a fumar. E até que um dia que eu fui num matagal e parei meu carro lá no meio do mato. E não tinha assim nada por perto, longe da cidade. E sozinho ele começou a fumar maconha. Naquele momento, já tinha se passado alguns minutos que ele estava ali, o moço apareceu na janela dele. O moço muito bonzinho, muito assim, gente boa. E ele entregou um panfleto para ele. E ele falou assim: olha, Jesus te ama. Na hora ele tomou um susto, né? Ele pensou: tô viajando, né? Já começou a fazer efeito. A droga. E ele pegou aquele papel, não entendeu nada, e ele começou a ler o que estava no papel. E é o que você disse, é um mensageiro. Ele começou a chorar, e ali o Espírito Santo tocou nele, ele apagou o cigarro. Quando ele olhou, não tinha ninguém em volta, sabe? E aí até hoje ele estava com dúvida, sabe? Até recentemente. E aí ele perguntou para mim, e eu falei: cara, Deus te visitou com um anjo, cara. Foi um anjo ali, não tinha explicação, pelo que você me contou. Então tem muitos relatos assim, né, de anjos que materializam. Sim, sim. E então assim, pode ser mais comum do que a gente pensa, né? Porque a Bíblia diz que, lá em Hebreus capítulo 13, que muitos, por serem hospitaleiros, nem perceberam, mas acolheram anjos. Exatamente. E são várias formas. Eu já tive várias experiências, né, com anjo. Eu acho até vou contar algumas aqui. Isso. Mas eu queria lembrar uma experiência de um filho na fé, o Wilson, lá de Curitiba. O Wilson, ele era judeu, mas estava com muitos problemas assim na sua vida profissional, na vida material e complicada, e decidiu tirar a própria vida. Decidiu o autoextermínio. E aí ele pegou a moto, pegou a arma dele, foi para um alto de uma montanha lá na estrada, um lugar que tinha uma montanha de despenhadeira, e falou assim: eu vou fazer o que eu tenho que fazer, não vou falar aqui, né, mas vou fazer o que eu tenho que fazer, e aí a moto vai cair lá embaixo e minha família não vai me encontrar. Olha o que aconteceu, pessoal. Palavras do Wilson. Aí começou a dar um vento, começou a dar uma chuva, aquele sereno de chuva, começou a dar um vento, e ele ali preparado para praticar aquele ato, e de repente algo bateu na cara dele, assim, pá! Grudou na cara dele, ele tirou assim, era uma capa do CD Poderoso Deus. Ele olhou, mas o fato daquilo bater na cara dele tirou ele daquela hipnose maligna. Nossa. Daquele endemoniamento, meu Deus, sabe? Meu Deus. Que uma pessoa para fazer isso, ela tem que ficar naquele momento endemoniada. Tirou ele daquele estágio, voltou ele para a consciência humana, e aí ele olhou, aquilo estranho isso aqui, não tinha nenhuma relação, não sabia, ligou para o irmão dele que é pastor. Disse: rapaz, eu estou aqui, aconteceu isso. Ele falou: não, isso aí é o pastor CD, do pastor Antônio Cirilo e tal. Mas aquilo tirou ele daquele momento e ele não praticou. Ele voltou, começou a ouvir e converteu, cara. Olha isso. Todas as vezes que eu vou em Curitiba, eu estive em Curitiba agora recentemente, lá está o Wilson, grandão, ele é muito grande assim, né? O topo de mim. Deus livrou ele, e aquilo eu tenho certeza que um anjo ali invisível pegou aquele CD e usou aquilo para dar um tapa na cara dele. Entendeu? Acorda, né? Acorda para sai dessa onda aí. Então eu creio. Eu não sei se eu já posso contar aqui uma experiência. Claro, conta pra gente. Quando eu tive meu primeiro filho, Azaf, eu e minha esposa tivemos o primeiro bebê, eu recebi um convite para ser co-pastor de uma igreja lá em Belo Horizonte.
e eu estava assim numa magrela, porque eu nunca fui assalariado de igreja, nunca tive um sustento fixo, e naquela época eu estava com um menino novo, né, quebradão, assim, mas cara, pensa que eu estava na bagaça, né? E de repente eu recebi aquele convite naquela bagaça. O que você pensa? É Deus, convite para ser co-pastor na igreja, ser ali, ter um rendimento assim, que ia me ajudar naquele momento. Eu falei, é de Deus. É de Deus. Mas eu falei assim, eu vou orar. Eu disse para o pastor assim, eu vou orar a Deus. Eu lembro que eu estava na porta da minha casa, eu falei assim, Senhor. Ele falou, não. Eu nem orei. Como é que é? Você estava onde? Eu estava na porta da minha casa, eu vou orar a Deus, né? Mesmo sabendo que é de Deus, eu vou orar a Deus. Mesmo eu tenho certeza que isso é de Deus, que veio na hora certa. Eu vou orar a Deus. Na hora que eu falei, Senhor meu Deus, Ele disse, não. Não acredito. Eu falei, isso não é Deus, é minha cabeça, é minha mente. Aí eu entrei em parafuso, falei, não é Deus, não pode ser Deus. Deus sabe a minha situação, Deus sabe o que eu estou passando. Não é Deus, é o inimigo. É o inimigo. Só sei que aí, cara, eu mesmo com aquele não de Deus, eu estava tendencioso à desobediência. Eu continuei conversando com aquele pastor, acertando os detalhes da minha ida e tal, e toda vez que eu conversava, que meu coração fechava, eu perdi a paz e eu insistindo, falei, gente, tal. Aí, quando eu estava mesmo para tomar a decisão, eu tive um sonho, e no sonho eu estava andando por uma estrada, e veio um homem na minha direção, estrada assim meio escura, no meio da estrada. Aí eu fui para o lado, canto da estrada, ele foi também, ficou na minha direção. Aí eu fui para o outro canto da estrada, ele foi também, ficou na minha direção. Aí eu fui para o meio da estrada, mas já não dava mais tempo, ele veio e já pegou meu braço assim, tipo assim, pegou aqui, ó. Você pega a pessoa assim, ó, pega aqui, ó. Tá. E me perguntou, olhando para mim assim, tá meio penumbra, não dá para você ver o rosto da pessoa. Você procura sempre fazer a vontade de Deus, e eu, macho demais, né? Sim. Né? Por que você diz isso? Eu digo assim, porque tudo que eu faço com toda a dedicação, de todo o meu coração. Aí deu aquele tranco no braço, sabe quando você puxa o braço, tá, aquele tranco. Diz assim, então por que você está ponderando de ir para o lugar que Deus já disse para você não ir? Olha. Só que quando ele deu o tronco no braço, ele deslocou meu braço aqui. Que nem Jacó. Não foi a perna, foi o braço. Aí, e sumiu. Na hora que ele sumiu, eu estava na cama, todo suado, todo tremendo. Nossa. E o braço doendo. E o braço ficou por 3 dias doendo. 3 dias. Aí o pastor ligou depois de 3 dias. Olha, falou assim, então. E aí, tá pronto para vir? Eu falei, não posso ir. Deus falou para não ir. Olha. Então eu tive essa experiência. E foi uma experiência forte, que você sentiu até no seu corpo físico, com certeza, porque você estava com cabeça dura ali mesmo. Nossa, fiquei 3 dias com o ombro deslocado. Se não fosse isso aí, talvez você não vou acreditar. Não, isso aí é o inimigo, não era de Deus. Então, com certeza foi um anjo ali, né, que apareceu em sonho e teve uma conversa. Eu tive várias experiências com anjo, assim, maravilhosas. Se der tempo eu conto mais, mas já contei uma. Isso, Mas vamos caminhar. Eu também já tive aquela experiência, né, que eu já contei aqui no canal, que Deus me chamou para ser pastor, e aí eu vi esse anjo na minha frente. Eu não sei explicar como se eu estava com o olho aberto, eu estava com o olho aberto, mas eu vi um anjo prateado, com um nariz perfeito, uma boca grande, coisa mais linda, sem cabelo e mais bonito que você. Ou seja, na hora que eu falei sem cabelo, eu entendi já me identifiquei, falei, é nóis. Não é nóis. E foi uma experiência tão forte, irmãos, que aquilo me encorajou no ano seguinte, porque parece que foi assim, ó, Deus me deu a visão, parece que ali foi decretado assim, guerra contra o mal, porque o inimigo se levantou durante um ano inteiro, e se não fosse aquela visão que eu tive, não sei o que seria de mim, porque aquilo que me encorajou, era a única certeza que eu tinha, vai se cumprir, no tempo certo Deus vai fazer, sabe? Então às vezes Deus permite experiências grandes, que nem você está nos ouvindo, e você pensa, mas eu nunca tive nada disso. Deus não faz nada só por fazer, sempre tem um propósito. Sim. Né? Então Deus pode fazer na sua vida, mas não fique focando nisso. Eu só vou buscar a Deus, servir a Deus na hora que um anjo aparecer e me falar. Não.
Muita coisa já está revelada na Bíblia e a vontade do Senhor já está expressa na Bíblia. Então, muitas vezes Deus dá simplesmente para te fortalecer, para te encorajar. Quantas vezes na Bíblia o anjo chegava e dizia: forte, você é valente, vai lá, faz a obra de Deus. Então é sempre com esse propósito, sabe? De que algo maior aconteça, né? E aqui, desculpa, pastor. Pode falar. Os anjos, eles podem falar conosco, assim, gostaria de citar a Bíblia, né? Lucas 1,13. Mas o anjo disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então, quando você ora a Deus, Deus ouve a oração e ele envia um anjo. Amém. Mateus 28,5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, pois eu sei a quem buscais, a Jesus, que foi crucificado. Então os anjos, eles podem se comunicar com os seres humanos, como a gente vê aqui em várias ocasiões na Bíblia, mas sempre, sempre como mensageiros de Deus. Amém. Né? Amém. E assim, interessante que Jesus, quando estava no Getsemane, a Bíblia diz que depois que ele orou ali 3 vezes e chorou e, né, o suor dele se tornou sangue, tamanho foi a aflição que ele viveu, o anjo veio e fortaleceu ele ali. Mas em momento algum Jesus pediu talvez o socorro dele. A Bíblia não relata que ele conversou com o anjo. Então, os anjos estão a serviço de Deus, é como se eles fossem agentes, né? Trabalhassem no exército de Deus, eles vêm, cumprem a tarefa e logo se vão, porque o propósito não é esse. Senão o ser humano pode começar a adorar o anjo e esse jamais vai ser o foco, né? Jamais vai ser a vontade de Deus. Agora, Cirilo, fala de uma experiência, essa, pessoal, vocês vão ficar assim, impressionados, que mexeu muito comigo quando eu ouvi esse testemunho de Cirilo, e que é uma dúvida, sabe, que eu já tive, hoje não tenho mais, que é a respeito da morte. Porque Jesus contou aquela parábola, né, de Lázaro e o rico, que os anjos conduziram aquele mendigo juntamente com os anjos, né, para levarem até o seio de Abraão. Então, o que acontece exatamente quando a pessoa morre? Ela fecha os olhos e... Pois é. Certa vez eu estava orando na minha casa, pastor Antônio Joni, e quando eu fui levantar do sofá, eu tive um êxtase e tive uma visão e eu vi alguém morrendo. A pessoa encurvou assim, estava caminhando na estrada, encurvou, o corpo dela caiu no chão e o espírito dela se reergueu, aquele vulto branco se reergueu. Depois eu conto por que eu tive essa visão. Eu estava orando a Deus por um propósito muito forte e Deus, nessa visão, me deu instruções. Mas aí eu vi que o corpo caiu e o espírito se reergueu. Daí, na minha visão, eu vi 2 vultos brancos que vinham assim à direita e à esquerda da pessoa, pegando ela e sumia com ela no meio da escuridão. E ali, enquanto eu estava tendo a visão, eu ia perguntando, porque eu sou de origem batista, né, gente? Se não tiver um versículo bíblico... Se não tiver 2, não dá para engolir, né? E aí eu falei: Deus, onde que isso está na Bíblia? E Deus falava comigo naquela visão: aconteceu morrer Lázaro, ser levado pelos anjos, no plural, ao seio de Abraão. Então ali Deus foi me explicando: ó, quando alguém morre, ela fica numa mesma região espiritual que os demônios. Por isso que o Salmo 23, que é um salmo que fala da vida antes da morte, fala de passar pelo vale da sombra da morte e fala da vida pós-mortes. Salmo 23 é exatamente isso. É a vida de uma pessoa antes da morte. Ainda que eu passe pelo vale, não é se, é ainda. Isso vai acontecer com todos nós. Eu não temerei mal nenhum, porque do lado de cá eu sei o que vai acontecer. O Senhor dará ordem aos meus anjos a meu respeito. Ele preparará uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Então, ali naquele ambiente dos demônios, os anjos de Deus vão te pegar e te levar em segurança para o seio de Abraão. Então, eu tive essa visão que a pessoa morre e o espírito dela é levado pelos anjos ao seio de Abraão. E Deus me falou: é isso que acontece quando uma pessoa morre, né? Quando o cristão morre, né? Quando o cristão morre. Exatamente. Esse é o ponto, viu, gente? A vida não se resume a esse plano terrestre. Quando a gente fala para entregar a vida para Jesus, que não custa muito, porque custa um preço muito alto, mas é o preço que Jesus pagou. Para você vai custar fazer uma declaração de fé, aceitar ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. Isso não vai causar nenhum pesar, nenhuma dor em você, tá?
Mas o resultado depois da sua morte é que você tem a segurança que os anjos de Deus vão te levar para o seio de Abraão para guardar a ressurreição. Isso aconteceu comigo, porque eu orava nos velórios para as pessoas se ressuscitarem, né? Só que eu passava muita vergonha e eu envergonhava também muito o nome do Senhor ali, porque não era propósito de Deus a pessoa ressuscitar. Então, quando Deus me deu essa visão, eu estava numa busca intensa. Deus, me ajuda, eu vou ressuscitar a morte. Está escrito na tua palavra, né? E tal. Aí Deus me deu essa visão e aí o Senhor me disse: eu te mostrei tudo isso para te instruir. Quando você entrar em um velório e ver o espírito da pessoa ali protegido pelos anjos dentro daquela sala, é porque eu tenho planos de ressuscitar aquela pessoa. Olha. Aí você pode mandar o espírito voltar para dentro do corpo, que voltará. Mas se você não vê ali os meus anjos guardando e protegendo aquela alma, é porque ela já se foi. Então não preciso orar, que não vai acontecer. Então foi um mimo de Deus para mim parar de pagar aquele mico espiritual lá nos velórios, né? Você me fez lembrar de um pregador, né, muito usado por Deus, chamado Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, depois você pesquisa aí. Eu já li o livro dele, O Apóstolo da Fé. Um dos melhores livros que eu já li até hoje, né? E ali conta que um dia ele orou por uma senhora e aí a senhora, ela ressuscitou. E depois ela contou o testemunho e falou: nossa, eu já estava diante dos anjos, um monte de gente, tudo com roupa branca, adorando a Deus, estava maravilhoso. De repente eu ouvi o meu nome e alguém chamando pelo meu nome e eu não tive escolha, eu tive que voltar. E inclusive ele orou muito pela esposa dele, se eu não me engano, ela ressuscitou umas 3 vezes. E aí na última ela falou: por favor, não ore por mim mais não, sabe? Porque realmente, né, se for um plano de Deus da pessoa, se for para a glória de Deus, e se for um plano dele, pode acontecer, né? Eu assisti aquele filme Superação, em que a mãe ora pelo menino. O menino já tinha morrido, se eu não me engano, uns 40 minutos. Ele caiu num lago congelado e a oração dela ali, o menino voltou pelo poder de Deus, né? Ele ressuscitou. Então, fica a dica, né? Que a gente fique atento. Se Deus nos der uma visão, uma direção, aí com certeza, né? Exatamente. Deus pode ressuscitar a pessoa, né? Exatamente. Agora, importante assim, anjos, você começa a ler a Bíblia no Gênesis, você já vai ver anjo agindo, anjo trabalhando, você continua lendo a Bíblia até o Apocalipse, você termina lendo a Bíblia com anjos trabalhando, voando, adorando, celebrando. Então os anjos, a igreja, eu costumo dizer, pastor Antônio Júnior, pessoal, a igreja ela tem os membros humanos e os membros celestiais. Os anjos fazem parte do espectro espiritual da igreja. Então, nós podemos viver com essa certeza, com essa convicção de que nós estamos protegidos por Deus. Mas a pergunta é: como que Deus me protege? Como que Deus está me protegendo enquanto eu estou dirigindo o meu carro em alta velocidade? Com certeza. Né? Na minha casa, às vezes de um ladrão. Como que Deus me protege? Ele tem um exército dele, de pessoas, animais, anjos. Ele usa. Né? Ele usa pessoas, usa animais e usa os seus anjos. São seres espirituais, mas Deus, ele te guarda. Mas eu quero que Jesus venha pessoalmente. Ele pode até vir, mas aí você está pedindo demais. O rei levanta do trono e vem cá me atender. Né? Ele tem seus mensageiros. Ele tem seus mensageiros. E você precisa crer que eles existem. Você precisa crer que eles falam com você. Precisa crer que eles servem você. Você que ainda não aceitou Jesus, que eles livram você. Você precisa crer na logística espiritual que o próprio Deus criou. Isso não é você que vai criar e vai determinar como que os anjos devem agir, como que deve ser. Deus tem que vir pessoalmente. Não. Isso é o próprio Deus. Ele já criou uma logística no seu reino, né? Então, os anjos de Deus são espíritos ministradores, né? São anjos fiéis ao Senhor, que não caíram com Satanás, tá? E eles são em grande quantidade, em muito maior número do que os demônios, do que as forças espirituais do mal. Então você não tem que andar com medo. Você não tem que andar com medo, porque Deus está guardando você. E maior é o exército de Deus que está a seu favor do que aqueles que estão aí fora, os inimigos, potestades, principados.
Então, só para a gente encerrar, uma coisa interessante, Cirilo, é que eles nos observam também, né? A Bíblia diz que Satanás, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa devorar. Mas os anjos de Deus estão conosco também. Então os anjos também estão à nossa volta, nos guardando, nos livrando. E a Bíblia diz que a maior alegria, né, diante dos anjos, por um pecador que se arrepende. Sim, então assim, eles ficam torcendo, né, porque eles se alegram juntamente com Deus, com Jesus, de ver um pecador se arrepender. Então, muda o status dele, né? Ao invés de só livramento, eles passam a servir aquela pessoa, né? Exatamente. Então eles são promovidos ali a um cargo maior, né? Vão poder servir aquela pessoa. Então eles ficam torcendo para servir o maior número de pessoas. E é maravilhoso, né? Então eu gosto muito desses assuntos, já fiz alguns vídeos sobre anjos, porque eles sempre instigam a nossa curiosidade, né? Mas a certeza que você tem que ter é essa, ainda que você não veja, não quer dizer que eles não estão aí. Então agradeça a Deus pelo livramento, por quantas bênçãos Deus já te entregou, e eu acredito também que eles entregam cura também, entregam presentes. Sim. São mensageiros. Fazem cirurgias, né? Eu creio, a pessoa está lá acamada no hospital, já não tem mais saída, o anjo pode ir lá e executar uma cirurgia, mudar um quadro clínico. Eu tenho um testemunho de um outro amigo, Samir Mustafa Dalia. Ele era muçulmano, né? Vive lá em Nova York, e hoje ele é pastor, né? Ele é pastor porque ele teve câncer terminal. Olha. E não tinha mais jeito, e ele foi parar no hospital de judeus, que já foi um grande choque para ele, né? E ali naquele hospital de judeus, um médico entrou todo de branco no seu quarto e diz assim: olha, Samir, prepara porque você vai para casa. E ele falou assim: o negócio deu ruim mesmo. Porque para um árabe falar vai para casa, ir para casa eterna, né? Falou, não tem mais jeito mesmo. Mas ele tinha feito uma oração, né? A mãe dele era crente, brasileira, o pai palestino, e ele muçulmano, mas a mãe, ela veio de uma religião cristã do Brasil. E ali é claro, né, gente? Pelo menos uma fagulha fica. Uma mãe não deixa barato, né? Então, ela falando de Deus, e ele falou: o Deus da minha mãe, eu quero desafiar o Deus da minha mãe. Se o senhor é de verdade, me livra dessa. Eu vou te servir para sempre. Eu estou contando aqui nas minhas palavras, o testemunho dele é bem complexo, mas aí o Samir estava no hospital e entrou um médico e disse assim: Samir, estou olhando a planilha, você vai para casa em 2 semanas. Olha isso. Aí ele falou: então ferrou, tira essa palavra. Então lascou tudo, né? Agora deu ruim. Mas aí o médico entrou, passou 2 dias, o médico falou: seu Samir, os seus resultados estão melhorando, seus tumores estão diminuindo. Olha. Aí passou 4 dias, o médico começou a monitorar dia a dia, e foi diminuindo até sumir todos. Glória a Deus. Em 2 semanas, Samir estava recebendo alta indo para casa. Hoje ele é pastor, tem uma igreja lá em Newark. Eu já estive lá algumas vezes pregando. É uma graça de pessoa, é por alegria. Já viveu aqui no Brasil, que ele também se casou com uma brasileira, como seu pai, né? E tem filhos maravilhosos. Inclusive é meu baterista, quando eu estou ministrando lá na região, é o Samir Júnior, né? Que benção. Então, assim, Deus enviou um anjo lá no hospital. Quem sabe você tem um parente que está no hospital, né? E eu quero aqui já deixar aquela chave. Já posso deixar aquela chave poderosa? O pessoal está esperando até agora. A chave o pastor Antônio Júnior já deixou aqui a dica, né? O diabo, ele anda como um leão ao derredor de nossas vidas, nossas famílias, nossos negócios, nossos ministérios. O bicho não diz isso. Se tem um pecado que o diabo não tem, é da falta de persistência. Ele é persistente, é um derrotado persistente. Ele sabe que já foi julgado, condenado em 3 instâncias, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe que não tem mais jeito, não cabe mais recurso na causa dele. Mas ele não larga o osso, né? Então, ele fica ao nosso derredor procurando alguém que deu um vacilo, que deu uma escorregada para devorar. E aí o que a Bíblia diz? Resistirem firmes na fé,
Mas eu tenho falado lá no meu canal que a fé, ela é um tempero. O tempero você tem que colocar em alguma coisa. Então você não come tempero. Você nunca viu no restaurante as pessoas com potezinho de tempero, sal com alho comendo. Não, o sal com alho é para temperar a comida. A fé é um tempero. A fé você tem que colocar ela em alguém ou em alguma coisa para ela funcionar. Então em que eu vou colocar a minha fé? É no entendimento completo da coisa. Pensa, de Gênesis a Apocalipse, os anjos estão lá trabalhando, ok? Deus está sentado no trono, Jesus à sua direita, o Espírito Santo está comigo e os anjos estão em volta de mim. Tá? Em que eu vou crer? Como que eu vou resistir o diabo firme na fé? Fé nesse conjunto todo. Se for preciso, meu irmão, minha irmã, Deus vai enviar o anjo aí na sua casa. Amém. Se for preciso, meu querido, Deus vai enviar o anjo lá na sua empresa. Mas você tem que orar a Deus. Senhor, socorro. Você tem que orar com inteligência. Senhor, envia o anjo da tua presença. Envia os teus anjos na minha casa. Envia os teus anjos no meu comércio. Meu Deus, está acontecendo tudo de errado lá. Eu sou crente, eu estou orando. Por que não está acontecendo? É porque você não está... Você é crente no quê? Você crê no quê? Para você falar para mim que é um crente, você tem que me explicar em quem você crê. Né? Você agora que é um cidadão do reino de Deus, você tem direitos e privilégios. É isso. Eu ainda não sou um cidadão do reino de Deus. Mesmo assim, os anjos te livram. Mas quando você passa a ser cidadão desse reino, além do livramento, você tem direitos e privilégios. Use o teu privilégio. Use a fé para crer em que e em quem? Para crer em Deus, crer na Bíblia toda, em tudo que ela diz, inclusive que os anjos de Deus são espíritos ministradores a teu serviço. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, gostado. Nós vamos deixar aqui agora, nós não queremos que você saia. Nós vamos deixar um vídeo aqui sobre o jejum poderoso, de uma maneira que você nunca ouviu na sua vida. E com certeza vai impactar a sua vida, tá bom? E lembrando também, vai lá no canal do Cirilo, vou deixar o link aqui. É muito importante que você vá lá, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Eu quero te fazer esse pedido especial, né? A sua inscrição vai nos abençoar muito. Então, ela é gratuita, o conteúdo lá é gratuito. É só clicar no botão vermelho, clicar no sininho e selecionar a palavra todas. Eu aguardo por vocês lá no meu canal. Amém. Deus abençoe, gente. Um grande abraço.